O título do trabalho é a utilização de soro de ricota no encapsulamento de bactérias lácticas probióticas, realizado por Daniela Dulles e Wendel Dallagnol, e tem como orientadora Cláudia Fernanda Volken de Souza. As bactérias utilizadas no presente trabalho foram Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis, as quais são probióticas, tornam o organismo humano mais resistente devido à atuação na microbiota intestinal competindo com micro-organismos patógenos. No entanto, as bactérias probióticas são sensíveis às condições adversas do processamento de alimentos, como, por exemplo, exposição ao oxigênio, temperaturas altas e acidez. Dessa forma, o encapsulamento desses micro-organismos potencializa a taxa de sobrevivência ao trato gastrointestinal e a estocagem por certos períodos de tempo. Isso em razão de que materiais de parede atribuem uma película protetora ao núcleo, a qual mostra-se eficaz em relação à viabilidade e estabilidade. Sobretudo, a seleção do material de parede possui elevada importância, pois influencia na efetividade do encapsulamento e na estabilidade da microcápsula. Sendo assim, os materiais de parede utilizados foram os seguintes: soro de ricota, que quando não tratado e reaproveitado, é altamente poluidor, porém é fonte de nutrientes. O colágeno e a gelatina, que são fontes proteicas, o que pode contribuir para a formação do material de parede das cápsulas. O objetivo do trabalho foi, então, estudar o encapsulamento das bactérias probióticas Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis pelo processo de spray dryer. Sendo assim, o encapsulamento foi realizado por spray drying, em que insere-se uma solução contendo os micro-organismos e materiais de parede e obtém-se o encapsulamento por meio do ar quente e a rápida evaporação da água. Para a obtenção dos resultados foram desenvolvidas as seguintes etapas experimentais: cultivou-se os micro-organismos probióticos comerciais Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium lactis, realizou-se o encapsulamento em spray dryer, avaliou-se quanto à viabilidade ao processo de encapsulamento, selecionou-se o material de parede. A partir do material de parede selecionado, avaliou-se quanto à viabilidade ao processo de encapsulamento, ao armazenamento e ao TGI. Quanto aos resultados e discussão, os micro-organismos encapsulados foram avaliados em relação à sobrevivência ao processo de encapsulamento, a fim de selecionar o material de parede mais eficiente para cada micro-organismo. Definiu-se as concentrações de materiais de parede 7:3 para LA5 e 9:1 para BB12, com os quais verificou-se reduções de viabilidade de 0,46 e 1,26 log-UFC por grama, respectivamente, após o processo de encapsulamento. Em seguida, os micro-organismos foram novamente encapsulados com esses materiais e avaliados quanto à sobrevivência ao processo de encapsulamento, ao armazenamento à temperatura ambiente e ao trato gastrointestinal TGI simulado nos tempos inicial 0 e 30 dias. Sendo assim, verificou-se que LA5 encapsulado com gelatina e colágeno hidrolisado 7:3 foi mais resistente, utilizando-se como critério de escolha a sobrevivência ao trato intestinal simulado, pois LA5 apresentou uma maior taxa de sobrevivência, 77,44% e 71,7%, quando submetido à presença de 0,5% de sais biliares em 0 e 30 dias, respectivamente. Comparando-se os micro-organismos encapsulados e não encapsulados, LA5 e BB12 encapsulados apresentaram uma taxa de sobrevivência maior, 89,81% e 95,83%, na avaliação ao trato gástrico a pH2, o que possibilita a inserção de uma concentração adequada de micro-organismos probióticos no intestino, possibilitando a colonização e, consequentemente, a promoção de efeitos benéficos ao hospedeiro. Dessa forma, os resultados do presente estudo mostram que o soro de ricota, suplementado com materiais proteicos, é eficiente como material de parede no encapsulamento por spray dryer de micro-organismos probióticos, sendo uma alternativa para reaproveitamento desse resíduo lácteo. As referências. Muito obrigada.